A Zita, né? Que Deus abençoe, A Zita. Boa noite, paz. Boa noite, Zita. paz, filha. Glória a Deus. Vamos orar? Fecha teus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai. É no teu santo nome, Pai amado, Pai querido, que estamos aqui nesta noite. Ainda desta forma, Pai amado, de fazer o culto online, pela internet. Pai, que o Senhor venha nos abençoar. Pai amado, vai tirando os barulhos, Senhor Deus, do lado esquerdo, do lado direito, da frente, do fundo. Ô Pai amado, que nós possamos ter este momento aqui de tranquilidade, de paz, Deus querido, para poder fazer a Tua mensagem chegar a todos os que estão necessitados dela. Pai amado, Pai querido, fala aos nossos corações, Senhor, nesta noite. Ô Pai amado, assim eu lhe peço, Deus, e já te agradeço, em o nome santo do Senhor Jesus. E todos digam, escrevam, amém. Glória a Deus. Amém, povo de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Abra a tua Bíblia, amados, comigo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, a partir do verso 13. Atos 27, a partir do verso de número 13. Aleluia. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso de número 13. Glória a Deus. Falando para mim aqui que nós já estamos com 26 pessoas aqui conectadas. Glória a Deus por isso. Aleluia. Ainda dá tempo de você convidar mais gente, ainda dá tempo de você compartilhar, ó, compartilha, escrever publicação e publicar. Vai para todos os seus contatos. No programa Algo Novo nós tivemos 117, não é isso, pastor? 117 compartilhamentos. Glória a Deus por isso. Aleluia. Atos capítulo 27, a partir do verso 13. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Amém? Meu amado, minha amada, hoje nós vamos falar sobre as tempestades da vida. Nós vemos aqui, e se você ler todo o capítulo 27, ainda o 28, você vai ver que Paulo, né, e mais 200 e quase 300 pessoas que estavam nesse navio, eles estavam sofrendo uma tempestade muito grande. Um forte vento se abateu sobre aquele local e uma tempestade violenta durante muitos dias, né? Muitos e muitos dias, a ponto deles finalmente perderem toda a esperança de salvamento. Quem nunca experimentou uma tempestade na vida? Não uma igual essa. Igual a esta aqui, eu creio que poucos de nós. Mas eu estou falando de tempestades que vêm sobre as nossas vidas. Uma dor, uma perda, uma dificuldade. Tudo isso é uma tempestade sobre as nossas vidas. Todas as dificuldades, aleluia, glória a Deus. Estou sentindo aqui no meu aqui, apareceu que interrompeu. Não, pastor, está seguindo aí?
não trocou. Não, como voltou. Glória a Deus. Aleluia. Deu uma parada aí, né, amados? Mas voltou, né? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Muitas das vezes nós enfrentamos muitas tempestades nas nossas vidas. Tempestades de dores, de sofrimento, tudo que representa, ou tudo que é uma angústia, uma dificuldade, enfrentar um obstáculo, a gente está chamando nesta noite de tempestade. Tempestades acontecem nas nossas vidas. O Senhor Jesus disse, olha, no mundo vocês tereis aflições, passarão por tempestades, mas tenha bom ânimo. Amém? Então tempestades, aflições, dificuldades, problemas, situações a serem resolvidas, todos nós passamos. E são muitos os motivos que nos levam a passar por tempestades. Há ocasiões em que nós provocamos as tempestades pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, pela nossa desobediência, pela nossa incredulidade, não é verdade? Muitas vezes nós caçamos com a mão as tempestades, os problemas para as nossas vidas. Há tempestades, sem consultar a Deus, né, pastor? Muitas vezes tomamos decisões sem consultar ao Senhor Jesus, e aquelas decisões que aos nossos olhos, aos nossos corações pareciam boas, tornaram tempestades lá na frente. Há tempestades também provocadas pelo diabo. O diabo às vezes coloca tempestade sobre as nossas vidas, porque o foco dele, o objetivo dele é nos matar, é nos perseguir, é nos derrotar, é não deixar que as bênçãos cheguem até nós, não é verdade? E também há as tempestades permitidas por Deus, ou permissivas, né? As tempestades que Deus permite que aconteçam nas nossas vidas, para que a gente possa crescer, para que a gente possa atingir um nível espiritual maior do que o que nós nos encontramos nos dias atuais. Enfim, existem essas formas de tempestades, ou por que as tempestades acontecem nas nossas vidas. O fato é que eu, você, todos nós estamos neste mundo sujeito a tempestades nas nossas vidas. Amém? Mas como cristãos que somos, tem cristão aí? Amém. Como cristãos que somos, o que fazer diante das tempestades? Principalmente daquelas tempestades que o inimigo está tentando nos matar, ou aquela que nós causamos com as nossas próprias atitudes, né? O que fazer? Qual deve ser a nossa atitude em relação às tempestades? Qual deve ser a nossa ação, o nosso agir para enfrentarmos as tempestades? É sobre isso que nós queremos falar com você nesta noite. Amém? Abra teu coração. O Espírito Santo, aleluia, falou hoje comigo, na parte da manhã, que eu estava preparando essa mensagem, fortemente com esta mensagem, com esse tema, e eu creio que Ele vai falar com você, aleluia, nesta noite também. Amém? Glória a Deus. Cutuca a pessoa que está do seu lado, e se tiver alguém do seu lado, fala assim, abra seu coração. Oh, aleluia. Abra o seu coração. Glória a Deus. Primeira coisa, amados, nós precisamos confiar, aleluia, em Deus e não nas capacidades humanas. Precisamos confiar no Senhor e não nas nossas habilidades ou nas habilidades de terceiros, de outros tipos de pessoas. Neste mesmo capítulo 27 do livro de Atos, verso 9, 10 e 11, eu vou ler aqui para você. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornava perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu. Olha um homem de Deus advertindo aqui. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Meu amor. Quantas vezes nós provocamos tempestades nas nossas vidas porque nós não ouvimos a palavra de Deus,
Não ouvimos o profeta de Deus falando através, né, ou sendo boca de Deus, ou seja, Deus falando através da boca dele, e fazemos de acordo com as nossas vontades, com as nossas habilidades. O dono do navio, além de dono, ele era piloto, era comandante do navio, tinha uma experiência larga, com certeza. Era um homem, com certeza, acostumado a enfrentar o mar, a enfrentar mar revoltos, tempestades, com certeza. A habilidade ele com certeza devia ter. Mas acontece que o Deus Todo-Poderoso já havia falado para Paulo que eles iriam enfrentar uma situação difícil. Então Paulo adverte, olha, vai trazer problema para as nossas vidas, para o navio, para as cargas. E no final, depois eu não vou chegar até o final lá, mas você vai ver que o navio se perdeu, as cargas foram jogadas no mar e só se salvaram as vidas mesmo. Mas tiveram um grande prejuízo. Por quê? Enfrentaram uma tempestade. Por quê? Porque não deram ouvido a Deus. Não confiaram em Deus. Achavam que a opinião de um comandante, de um piloto, como diz a versão aqui, era suficiente para que eles pudessem confiar. Quantas vezes nós fazemos isso, amado? Quantas vezes Deus está falando para nós fazermos alguma coisa e a gente olha pelos especialistas que existem por aí. É o especialista das finanças, é o especialista da pandemia, é o especialista da segurança, é o especialista, tantos especialistas. E às vezes a gente esquece de dar ouvido ao maior e melhor especialista que existe, que é o Senhor Jesus de Nazaré. Você está falando aí, pastor, e Deus estava me constrangendo aqui, sobre as árvores. As árvores enfrentam tempestade quase diário, né? Sempre que vem uma tempestade, quem sofre mais? As árvores. Muitas caem. Por que caem? Porque as raízes estão na superfície, né? O tronco está podre. Tudo isso não está alicerçado. E confiança é nos alicerçar em Deus. A confiança no Senhor é aprofundar nossas raízes na palavra do Senhor, para que a tempestade não nos derrube. As árvores, ela precisa estar com as raízes bem aprofundadas, agarradas bem no fundo. Uma vez eu olhei uma árvore frondosa e tinha um professor, não lembro quem foi, mais estudioso do que eu, me disse que as árvores, né, quanto mais elas crescem para cima e elas crescem o dobro para baixo. Para a árvore ficar bem frondosa e bem robusta, ela tem que estar bem aprofundada. Talvez quando você olha uma árvore que é bem grande, enorme, você não sabe como ela está aprofundada na terra. E nós precisamos ser aprofundados em Deus. Nós precisamos estar aprofundados em Deus. A aprofundação em Deus, a nossa confiança no Senhor, tem que ser como as raízes das árvores, para que quando vier a tempestade, ela não nos derruba. Talvez nós balançamos para lá, para cá, mas não cheguemos a cair. Por isso nós precisamos aprofundar. Quando nós pregamos, irmãos, sobre a Bíblia, que nós precisamos aprender a Bíblia, nós precisamos conhecer mais a Deus, ter mais intimidade com Deus. É por isso, quanto mais nós aprofundarmos com Deus, mais o diabo perde força. Ele não tem força a nos atacar. E isso traz confiança. Nós precisamos confiar no Senhor. Confiar naquilo que o Senhor Jesus já está falando para nós, está trazendo para nós. Muitas vezes, amados, as tempestades vêm nas nossas vidas porque nós queremos agir de vontade própria. Nós queremos agir, mas o fulano de tal aconteceu isso na vida dele e ele fez tal coisa e deu certo, eu vou copiar, vou fazer igual. Não é assim. Não é assim que Deus age. Às vezes, amado, com o próprio Senhor. Às vezes acontece alguma coisa na minha vida e o Senhor Jesus age comigo de uma forma e acontece a mesma coisa na vida de outra pessoa cristã. Mas Deus não vai agir da mesma forma que agiu comigo, Ele vai agir de uma forma diferente. Então por isso que a gente precisa consultar ao Senhor. Senhor, o que eu vou fazer?
Como é que eu vou... Senhor, eu estou vendo nuvens negras, essa viagem é para me fazer hoje, né? Era o caso lá deste tema que nós estamos falando aqui, do versículo que nós lemos aqui, né? Do barco aqui. Nós vamos fazer isso hoje. Senhor, essa viagem que eu vou fazer é para mim fazer ela hoje? Ou eu deixo para fazer amanhã, deixo para fazer à tarde? Você está entendendo, amado? Nós precisamos, mas fulano de tal foi, fez, eu vou fazer igual. Ele era um homem de Deus, Deus mandou ele fazer assim, eu vou fazer igual. Nem sempre é assim. Deus age conosco de forma individual também. Ele pode agir sim da mesma forma, mas ele também age de formas diferentes. Então por isso que a gente precisa de confiar nele e ouvir o que ele tem para nos dizer, o que ele tem para cada situação das nossas vidas. Amém? Deus nunca perde o controle da nossa vida. Deus nunca perdeu o controle dos barcos, né? Vários episódios na Bíblia onde os barcos estavam naufragando. Nesse texto mesmo de Atos dos Apóstolos, Deus não tinha perdido o controle. Deus estava experimentando ou testemunhando a fé daqueles que estavam ali. Eles jogaram tudo, né? Eles jogaram tudo fora. Mas Deus salvou, preservou a vida de cada um. A Letícia está falando aqui, ó, né? Confirmando aqui, é verdade. Ó. Jesus curou 2 cegos de forma diferente, né? Na Bíblia, né? Ele usou uma forma, ele falou assim, você está curado, você enxerga, pronto. Outro não, outro ele cuspiu no chão, fez um lodo ali com a terra, passou no olho do que estava cego, mandou ele se lavar no tanque, enfim. A doença era uma só, cegueira. A situação era, a tempestade era uma só, mas Jesus usou 2 formas. Amém, amados? É por isso que nós precisamos confiar nele e esperar nele as nossas respostas. Amém? Outra coisa, tenha certeza que você pertence a Deus e que nas tempestades o Senhor estará contigo. Você tem essa certeza? Você tem a certeza que você é de Deus? Amém. Pastor, será que eu sou de Deus? Pelo amor de Deus, está surgindo essa dúvida aí. Meu amado, minha amada, você é a menina dos olhos de Deus. Você pertence ao Altíssimo. Você precisa acreditar nisso. Paulo acreditava. Versos 22 ao 25. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus o anjo do Deus a quem pertenço. Olha que maravilha. Paulo afirmando aqui que era do Senhor. Olha, ele sabia que ele pertencia a Deus. Ontem apareceu um anjo do Deus a quem eu pertenço. Tenha essa certeza na sua vida. Eu sou de Jesus. O Senhor Jesus está acampando os anjos ao redor de mim. Eu vou sair para trabalhar hoje. O Senhor Jesus está comigo. Os anjos do Senhor estão me cobrindo, porque eu pertenço a Ele. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. E continua. O anjo a quem eu pertenço e a quem adoro me disse: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores, Paulo dizendo para eles. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Oh, amém. Aleluia. Paulo cria no Senhor Jesus. Ele acreditava em Deus. E quando Deus falou isso para ele não tinha nenhuma dúvida. Ele falou assim: calma, gente. Só tenham coragem. Vocês não vão morrer. Deus é conosco. Oh, meu amado, minha amada. Quantas vezes nas tempestades que aparecem nas nossas vidas a gente murmura, né, pastor? A gente reclama. Ah, mas eu sou tão fiel ao Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Eu sou tão bom, eu faço as coisas tudo certinho, por que está acontecendo comigo? Paulo podia falar isso e não falou. Paulo estava lá no meio dessa tempestade, mas ele sabia o propósito pelo qual aquela tempestade estava acontecendo na vida dele. E ele sabia que ele não iria morrer. Deus havia falado isso para ele, inclusive antes, muito antes da viagem. Deus havia falado para ele, daqui a pouco nós vamos tocar nisso.
Meu amado, minha amada, creia, simplesmente creia. Confia no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Tenha intimidade, olha a intimidade de novo aí. Tenha intimidade com o Senhor Jesus, para que você possa ter certeza que você pertence a Ele. E quando nós temos certeza que nós pertencemos a Ele, Deus está conosco em meio a tempestades. E olha, era Paulo ali só, tinha outros prisioneiros, a maioria era centuriões, né? Todos salvaram-se por causa de Paulo, por causa de você, amado. Muitos que estão enfrentando a tempestade ao seu redor, aleluia, vai ter livramento de Deus também. Por isso que nós precisamos crer, por isso que nós precisamos confiar, por isso que nós precisamos acreditar. Né, pastor? O tempo de tempestade é um tempo onde nós precisamos nos alinhar com Deus, né? Saber o porquê dessa tempestade, o porquê que nós estamos passando por aquilo, porque a vontade de Deus, ela prevalece na nossa vida, né? E muitas vezes a tempestade é para que nós possamos continuar firmes e mostrar que nós somos firmes com Deus, né? A não ser, como diz o pastor aqui, aquelas tempestades que o diabo coloca para nos derrubar, né? Mas existem também as tempestades onde nós vamos estar dentro dela, que é para nos experimentar, para que nós possamos alinhar com Deus, para que nós possamos ter mais intimidade. Hoje, Deus está falando ultimamente com tanta força nas nossas vidas sobre intimidade, porque toda mensagem que Deus coloca no nosso coração vem à tona a intimidade. Obediência. Né? E nós precisamos disso. Jesus está voltando e logo, logo nós vamos morar com Ele, né? E essa intimidade é que vai prevalecer. Então o que nós temos que fazer? Aqui no mundo nós vamos ter tempestade, lá no céu não. No céu nós não vamos passar por aflições nem tempestade. Aqui na terra sim, né? Quando nós olhamos para a vida dos heróis da fé da Bíblia, quantas tempestades enfrentaram? Mas eles enfrentaram por quê? Porque eles tinham intimidade com Deus, passaram por cima de todas as tempestades. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele não sofreu só essa tempestade na vida dele. Ele sofreu vários naufrágios. E Deus preservou ele em todos. Para hoje nós olharmos para o apóstolo Paulo e dizer, eu também vou. Eu também posso passar por essa tempestade e sair do outro lado cantando o hino da vitória. Glória a Deus. Amém, amados? Por isso que nós precisamos confiar, né, que o Senhor está conosco em todas as tempestades. Nós estamos falando, o nome tempestade aqui, amado, é aquelas situações difíceis que nós passamos pela vida, né? É aqueles dias difíceis, é aquelas semanas, meses, enfim, é aquelas situações que surgem, né, frequentemente nas nossas vidas, que nós precisamos crer que Deus vai nos dar vitória. É só acreditar, é só não fazer ou tentar ajudar Deus. Às vezes nós tentamos ajudar Deus e nós atrapalhamos, quando nós fazemos com a nossa vontade ou pela nossa vontade e não pela vontade de Deus. Por isso que nós precisamos confiar no Senhor. A pastora estava falando, né, já não é de hoje, não é mesmo, Deus está falando de intimidade, obediência. Nós estamos lendo o livro de Juízes, né? Hoje foi o capítulo 10. E o que apareceu hoje no capítulo 10 de Juízes mais uma vez? Depois do juiz Jair, viu, Jair? Depois do juiz Jair, o povo entrou em pecado de novo. Mais uma vez o povo de Deus fez o que era errado aos olhos do Senhor. Amados, por que tantas vezes isso? Para nos mostrar que nós não podemos ter o direito de errar. Isso tudo por desobediência. E toda vez que eles desobedeciam, vinham as tempestades, vinham as situações difíceis, mostrando que nós precisamos andar nos caminhos do Senhor, confiar nele, né? E quem pertence a Deus não vai desobedecer, não vai entrar, né? Fazer coisas que o Senhor Jesus não quer que façamos. Amém? E olha que interessante lá no verso 30, amados. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa.
Paulo já havia falado para eles, olha, vamos ficar todo mundo aqui. Depois você lê direitinho, né? A gente aqui não tem tempo para esmiuçar tudo aqui, que senão a mensagem ficaria muito longa. Mas depois você vê lá, mas o que acontece no verso 30? Eles estão tentando resolver da forma deles. Aí no verso 31, depois você lê aí, Paulo fala assim, pro centurião, pro cara que estava prendendo Paulo, porque Paulo estava preso aqui, sendo levado a Roma. Amém? Paulo estava aqui como um prisioneiro. Aí ele fala para o Júlio, que era o centurião que estava tomando conta dele, fala, manda eles voltar, porque fora do navio vai morrer todo mundo. Manda eles subir de volta. Quantas vezes nós queremos fazer da nossa forma e a tempestade só piora. E a situação só vai de mal a pior. E no caso aqui, se eles não voltam atrás, iriam todos morrer. Essa turma aqui de marinheiros aqui que estava deixando, estava vendo o navio se arrebentar e já estava querendo pular fora, não era hora ainda de fazer isso, né? Mas estavam fazendo, estavam tentando dar um jeitinho. Quantas vezes, amados, quantas vezes a gente, como eu disse agora há pouco, queremos ajudar Deus e acabamos atrapalhando. E a gente atrapalha quando nós fazemos aquilo que Deus não quer que a gente faça. Pastor, a gente consegue atrapalhar Deus? Nós conseguimos na nossa vida. Eu não consigo atrapalhar Deus na sua vida. Mas você que está me ouvindo aí individualmente consegue se atrapalhar, né? Atrapalhar Deus, agir na sua vida, com as suas ações, com as suas atitudes. E quantas vezes atrapalhamos Deus, querendo até ditar como Deus tem que agir na nossa vida? Não é verdade? Às vezes a gente ora pedindo uma causa para Deus e a gente, ó, Deus, faz assim, faz daquele jeito, né? A gente quer mostrar para Deus que se Ele fizer de forma errada como nós queremos, sabe? Então nós precisamos aprender a entregar totalmente. Nós somos, não é bicho do mato que fala, receosos, né? Nós somos o povinho complicado, né? Que nós somos. Nós não confiamos plenamente em Deus. Nós não confiamos nem no nosso cônjuge plenamente. Imagina nas pessoas que estão à nossa volta. Não é verdade? Em Deus, então. Então nós precisamos aprender. Porque Deus, irmãos, Ele não falha, Ele é fiel. Ele é fiel e justo para nos dar da forma que Ele achar que deve. Amém. E se o não de Deus é melhor do que um sim muitas vezes para nós devemos aceitar a vontade de Deus plenamente. Todas as vezes. Jesus fez uma oração que muitas vezes nós não temos coragem de fazer. Que é dizer para Deus na hora que Ele estava lá no Gólgota, né? Que Ele diz para Deus, é no Gólgota, né, bem? Que Ele diz assim, Senhor, faça a tua vontade e não a minha, né? Às vezes a gente não tem coragem de falar desse jeito para Deus. Senhor, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade na minha vida. Nós não temos coragem porque nós achamos que Deus não é capaz de fazer o suficiente na nossa vida. Precisamos confiar no Senhor. Amém? Acho, pastor, que é Monte das Oliveiras, né? Ah, é? Não tenho muita certeza não, me parece que é no Monte das Oliveiras. Amém, amados? Salmo 121, verso 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia. Ah, amados, não tem para onde correr. É confiar em Deus. É confiar naquele que nos ama. É confiar naquele que nos fez, que nos conhece. Por isso que nós precisamos entregar a nossa vida por completo a Ele. Confiando 100% nele. Porque somente assim nós venceremos as tempestades. Amados, quando o Senhor Jesus fala que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, Ele já está nos preparando para tempestades. Não é porque nós somos de Jesus, não é porque nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, que nós estamos livres de batalhas, de dificuldades, de tempestades. Não, estamos falando de tempestades. As tempestades estão aí. As tempestades estão aí para a humanidade. E nós, vivendo nesta terra, estamos enfrentando essas tempestades. A diferença é que nós temos Jesus lutando por nós. Essa é a grande diferença.
Quanto muitas pessoas não têm Jesus lutando por elas, porque elas não querem. Não é porque Jesus não quer, é porque elas não querem. Nós, porque nós queremos. Jesus luta por nós. Ele enfrenta as tempestades junto conosco. Ele segura nós lá no barco enquanto é necessário ficar no barco. Depois ele manda nós sairmos do barco, porque o barco vai ser destruído, que é o que acontece aqui. Ou seja, nós sempre conectados nele, ouvindo o que é para nós fazer a cada etapa das nossas vidas. Por isso que a confiança ela é importante, por isso que a obediência é fundamental, por isso que a intimidade é essencial. Porque se nós não tivermos intimidade, pastor, É verdade. nós não ouviremos a voz do Senhor nos mínimos detalhes. Paulo tinha tanta intimidade que ele ouviu antes que ele não ia morrer naquele naufrágio. E ele ficou confiante, mesmo o barco indo a pique. Ele teve a capacidade, ele teve a intimidade, a noção de saber que Deus estava com ele o tempo todo e nada, nenhum mal ia acontecer. Amados, esses dias não sei quem, foi a Luana, enfim, não sei quem colocou ali um vídeo de uma... A pastora já tinha visto esse vídeo anteriormente, de uma menininha que brigou com o irmãozinho lá e estava numa janela pedindo perdão para Deus. A gente colocou lá no grupo, né? Isso já tem uma semana, uns 10 dias. A gente não, foi até a Luana. Eu até tive né? Eu peguei e coloquei, mandei individual para cada um de vocês aqui da igreja, né? E aquela menininha, quando Deus fala que nós temos que ser igual a criança, aquela menininha ali é a forma que Deus quer que a gente age. A menininha está lá pedindo para Deus: Senhor, me perdoa, Senhor, fala comigo, o Senhor já me perdoou. É até engraçado. De repente, amado, a janela estava aberta e a cortina balança. E né, chega a passar perto dela assim e tal. Ela: é o Senhor, Deus. Ah, obrigado, Deus, obrigado por ter me perdoado. Eu sei que o Senhor me respondeu. Né? Amados, é esse tipo de intimidade que eu e você precisamos ter. Às vezes a gente está orando a Deus nesse sentido, igual essa menininha, a cortina passa perto de nós assim, a gente arranca a cortina e sai para lá, que está me atrapalhando. E é Deus falando conosco através do vento balançando a cortina. Amém, amados? Vamos ter intimidade. Vamos ter intimidade com o Senhor. Se eu tiver esse vídeo aqui, para quem não viu ainda, eu vou colocar ele. Acabou a live aqui, eu vou colocar ele de novo, né? Lá no grupo da família lá. Se eu ainda tiver ele, né? Amém, amados? Vamos ter intimidade. A pastora comentou aqui sobre Deus falar com Paulo antes. Amados, olha que interessante. Não foi no capítulo 27 que Deus falou com Paulo antes, não. Foi no capítulo 23. O Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem. Paulo ainda não estava no barco, não ia nem viajar não estava no navio para viajar não, era outra. Lá no capítulo 23. Pondo-se ao lado de Paulo, diz: coragem, pois do modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim também importa que você faça em Roma. Oh, amado, isso é que é ter fé. Paulo deu um testemunho acerca de Jesus lá em Jerusalém, e Deus falou para ele ir para Roma dar esse testemunho. Ele iria dar o testemunho em Roma. Pela primeira vez, eu prestei atenção nesse versículo, mesmo sabendo, e Deus profetizou o futuro dele. Profetizou o futuro. Agora, meu amado, Paulo soube do futuro dele. Paulo estava no navio. Ele estava em Roma? Não. Ele estava em Roma, ele estava no navio. O navio a pique, o navio naufragando, o navio sofrendo tempestade. Ele estava indo para Roma, ele estava lá na ilha de Malta, depois vai ser descoberto, né? Que é onde eles desencalham ali, a ilha chamava Malta. Mas ele não estava em Roma. E Deus, há 3 capítulos atrás, havia falado para ele: Paulo, você vai fazer isso lá em Roma. Ora, meu amado, eu estou indo para Roma. Deus disse que eu vou lá em Roma pregar acerca dele, testemunhar acerca dele. Eu não vou morrer desse naufrágio. Acabou. Pode navio acabar, eu ir para o fundo do mar, eu não vou morrer, porque eu confio no Deus que me fez essa promessa. Olha que bênção saber do seu futuro, né? Que você não vai passar por toda a tempestade e vai chegar lá porque Deus quer que você chegue. Que bênção, gente. Então, amado, nós precisamos crer e tomar posse das promessas que Deus nos dá de antemão. Como diz a pastora, de ver o futuro.
Meu amado, minha amada, se Deus falou para você que vai fazer coisa com você daqui a 10 anos, você não vai morrer antes de 10 anos. Está com medo da pandemia? Você não vai morrer. Amém, amado? Amém. Vamos crer. Paulo, Deus sabia que ele iria falar de Jesus em Jerusalém. Como é que ele poderia morrer no naufrágio, lá no meio do mar, antes de chegar em Jerusalém para falar da palavra de Deus? É lógico que isso não ia acontecer. É lógico que Paulo iria morrer. Por isso que ele estava tranquilo desde o começo. Mas aí já no navio, Deus fala para ele, o anjo apareceu e fala: Paulo, fica tranquilo, mais uma vez. Você vai ter que chegar, você vai ter que se apresentar em Roma, a César, perante César. E eu, né, por sua graça, eu concedi, né, a vida de todos vocês que estão aqui nessa embarcação, nesse navio. Glória a Deus. Amém, amados? Vamos crer nas promessas do Senhor. Às vezes, amados, a gente recebe uma palavra, né? Uma palavra de Deus nas nossas vidas. A gente sai de um culto. Opa, que maravilha! Amanhã nós enfrentamos uma luta, uma tempestade. A gente esquece daquela bênção, daquela promessa de Deus. E acha que está tudo perdido, acha que tudo agora acabou. Os sonhos, então, agora estão já mortos. E nós não podemos agir assim. Nós precisamos crer. Deus prometeu que vai fazer, Ele vai fazer. E se a promessa que Ele fez, eu estaria em vida para cumprir, para ter ela, eu não vou morrer. Eu não vou passar por nenhuma tempestade que vai me levar à morte. Amém? Vamos confiar no Senhor. Vamos crer, aleluia, que Deus é o Todo-Poderoso das nossas vidas. Aleluia. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Então vamos enfrentar as tempestades desta forma nas nossas vidas. Vamos enfrentar as tempestades, né? Não através das nossas capacidades, não através das nossas habilidades, não através da nossa sabedoria. Vamos enfrentar as tempestades na dependência de Deus. Vamos saber que no meio das tempestades, Deus é conosco. Porque eu sei que eu pertenço ao Senhor, né? E vamos, meu amado, crer, aleluia, que o socorro vem do alto e que Ele prometeu, Ele é fiel e vai cumprir. Verdade. Vamos crer nas promessas do Senhor para as nossas vidas. Vamos sim. Ele falou que nós vamos viver um ano de algo novo. Esse ano de 2021, o nosso ano de 2021 vai ser repleto de algo novo em todas as áreas das nossas vidas. Vamos crer. Mesmo que agora, abril, parece que a coisa não está andando da forma como eu queria. Tudo bem. Não é problema você achar ruim isso. Não é problema você incomodar com isso. Mas creia que o seu ano vai ser bom em nome de Jesus em todas as áreas. Não é só em uma área não, será em todas as áreas. Em o nome santo do Senhor. Amém? Amém. Vamos confiar, vamos obedecer, vamos ter intimidade, vamos vencer as tempestades com o Senhor Jesus juntinho de nós. Amém? Mesmo em meio à tempestade, ao caos, a essa pandemia, nós vamos viver o algo novo do Senhor. No tempo determinado isso vai acabar e nós vamos experimentar e saber olhar para trás e ver o quanto Deus nos protegeu e quantas bênçãos Ele fez a gente acontecer nas nossas vidas. Amém? Amém, amados? Vai ser sim. Pode surgir tempestades, pode surgir toda situação, mas será ano de viver algo novo no seu casamento, na sua vida sentimental, na sua família, na sua saúde, na sua vida financeira e profissional e na sua vida ministerial e espiritual. Amém? Creia, creia, não dê ouvido ao que o diabo está tentando arrotar, ao que o diabo está tentando falar grosso. Não dê ouvido. Creia só e somente só em Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Vamos pegar essa situação que Paulo conta para nós aqui, deixou escrito, né, dessa tempestade que ele sofreu, e vamos pegar isso como exemplo, né? E a gente lendo esse capítulo 27 e o 28, a gente vê que Paulo, né, pastor, em todos os momentos está tranquilo, não está desesperado, sereno, não está, né, aflito, tranquilo, porque
porque ele sabia que pertencia a Deus, ele sabia ao Deus que ele servia. Glória a Deus. Ele tinha certeza, convicção, que o anjo do Senhor havia falado para ele por parte de Deus. Não foi uma visão, não foi uma miragem, não foi um sonho, um pesadelo, não. O anjo do Senhor, enviado por Deus, foi lá e falou para ele: você e todo mundo aqui vão viver. São 276 pessoas, se eu não estou enganado, que estavam neste navio. E todas foram salvas. Amém. Depois disso, lá no capítulo 28, Paulo vai ser mordido por cobra. Vai ser ofendido por cobra. E ele não morreu. Porque ele tinha uma promessa. Porque tinha uma promessa que ele iria lá em Roma. Ele ficou tranquilo. Ah, meu Deus, cadê a vacina? Eu preciso ir para o hospital agora para ter uma vacina. Não morrerei, aleluia, enquanto a promessa de Deus não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Amém? Enquanto não cumprir todas as promessas da nossa vida, não morreremos. Aleluia. Pode vir tempestade, pandemia, o que for, nós estaremos firmes, né? Se estivermos na presença do Senhor, se estivermos juntinhos com o Senhor, se estivermos ou permanecermos fiéis, obedientes, íntimos com o Papai do Céu. Amém, povo de Deus? Amém.